Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Raquel Brito, sou da Adicol Alacomba, e nós estaremos juntos realizando a leitura diária da sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Nós estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição de número 6. O avivamento no ministério de Pedro. A nossa meditação está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. E para ela foi dado o seguinte título: O falar em línguas e a prática do amor. Leiamos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Quando você estuda as cartas do apóstolo Paulo, as igrejas de Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, observa que ele agradece a Deus pelo amor existente entre aqueles irmãos. Paulo elogia aquelas igrejas pelo amor que eles têm. Porém, Paulo não elogia a igreja de Corinto nesse particular. Ao contrário, Paulo elogia a igreja de Corinto pelos dons, mas não pelo amor. Corinto era uma igreja cheia de dons. Na verdade, Paulo fala que não lhe faltava nenhum dom. Entretanto, faltava-lhe a prática do amor. Era uma igreja frágil na prática do amor fraternal. Era imatura e carnal. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 13, o grande capítulo do amor. Note que o capítulo 13, ele está entre dois capítulos que tratam dos dons. No capítulo 12, Paulo começa falando sobre os dons. Ele dá uma parada, no capítulo 13 fala sobre o amor e no capítulo 14 ele retorna a falar sobre os dons. O capítulo 13, ele está no meio, mostrando que o amor é o equilíbrio para os dons. Paulo, ele está condenando a carnalidade da igreja. Ele estava mostrando que para uma igreja imatura e carnal, o único remédio era o amor. Ele fala que o amor é superior a todos os outros dons. A igreja de Corinto era uma igreja que estava cheia de rachaduras, traumas, partidos, grupos, divisões e tudo pela falta de amor. Dons sem amor não sinalizam maturidade espiritual. Um erudito da Bíblia chamado F.F. Bruce diz que o exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. A igreja de Corinto, ela era muito orgulhosa pelos seus próprios dons. Havia nessa igreja espírito de inferioridade e espírito de superioridade relacionado aos dons. A pessoa que não tinha os dons sentia-se inferior. E algumas pessoas que tinham os dons se sentiam superior aos demais. E Paulo mostra que ainda que nós falássemos a língua dos anjos ou dos homens, de nada valerá se não houver amor. O uso do dom de falar em línguas sem a motivação controlada pelo amor é desagradável. Como mostra Paulo, quando ele fala do bronze que soa ou do símbolo que tine. Eram instrumentos que eram usados no culto pagão, mas eles não eram melodiosos ou o som era harmonioso. Era um som desagradável. E Paulo diz, igualmente desagradável é o uso do dom de falar em línguas sem a motivação controlada pelo amor. Paulo afirma que uma pessoa pode falar a língua dos homens ou dos anjos, mas se não houver amor, vai cansar as pessoas, ferindo-as e ofendendo-as. Não importa se as línguas são humanas ou angelicais, sem amor, elas se tornam desagradáveis e rudes. Que haja em nós, irmão, o equilíbrio para dosar os dons espirituais. E esse equilíbrio é o amor. Que haja em nós esse amor de Cristo. Amém?